O Ciro Nogueira, em uma entrevista na Globo News, Andréa Sadi, o programa dela, jogou um balde de água fria nos esquerdistas, ali, né, comandada pelo André, que estava no estúdio ali, estúdio I, ao afirmar que se todos os partidos do centro e de direita se unir, e isso vai acontecer, o Tarcísio ganha com folga. Mas ele insistiu, mas e se ele não quiser sair de candidato? Porque a Globo jamais vai querer que um Tarcísio da vida ganhe para presidente. E aí o Ciro insistiu. Isso é quase impossível. E é quase impossível. Por quê? O que eu falei num vídeo aqui ontem? O Bolsonaro formou sucessores. E o Tarcísio só vai sair, lançar sua candidatura, quando o Bolsonaro falar, ó, agora você pode. Porque o Tarcísio é que até agora está honrando o que o Bolsonaro fez com ele. O que o Bolsonaro fez com o Tarcísio? Um político. Porque se ele está onde ele está hoje, ele deve isso ao Bolsonaro. Isso é óbvio, inevitável. Sabe? E ele está honrando esse compromisso. Por isso que sempre ele visita o Bolsonaro, por isso que sempre ele está lá conversando. Ele só vai se candidatar se tiver o aval do Bolsonaro. Mas eu vou deixar aqui um trechinho dessa entrevista do Ciro Nogueira. Reforçando, o senhor acha que o governador Tarcísio vai ser candidato à reeleição em São Paulo ou vai colocar o nome dele como possível candidato a presidente? Olha, eu estava presente no dia que o governador Tarcísio, no Palácio Planalto ainda, foi chamado para Bolsonaro para discutir a candidatura dele. O Tarcísio ia ser candidato eleito, praticamente nomeado por Goiás, com apoio do governador Caiado, e o presidente Bolsonaro deu a missão dele disputar o governo, e ele nem discutiu, cumpriu essa missão. O Tarcísio só vai ser candidato a presidente se tiver o apoio do presidente Bolsonaro. Isso aí ele jamais trairia o presidente Bolsonaro. Agora, se Exato. nós todos, não só o Bolsonaro, dermos essa missão a ele, eu não tenho dúvida que ele será eleito até com certa facilidade. Mas e se ele não quiser ser candidato? O senhor acredita nessa avaliação do próprio governador? Olha, se ele não quiser candidato, ele não vai ser, mas eu acho que beira o impossível isso acontecer. Acha impossível de acontecer, de ele não querer ser candidato? Se nós criarmos esse ambiente político, em que todos os partidos de centro vamos apoiá-lo, ele tem o apoio do presidente Bolsonaro, ele hoje tem 40% de desconhecimento, tem 20% a menos de rejeição do que o Lula, e está empatado nas pesquisas, numa eleição tão polarizada, ele é imbatível. Então, ele não vai deixar de ser presidente da República e fazer as transformações que esse país precisa. Mesmo com... Que balde de água fria. Você viu que a Andréa Sadi não conformou, né? Mas e se ele não quiser ser candidato? Cara, não é questão dele não querer. Como eu disse aqui no início do vídeo. Tarcísio só vai se candidatar se o Bolsonaro der o aval. Simples. E como o Ciro falou, se todos unir e formar esse ambiente propício do Tarcísio, ele ganha no primeiro turno. Sabe? Porque a avaliação dele, como é que o próprio Ciro falou, está 20% melhor que a Lula. Então é indiscutível, cara. Sabe? É indiscutível. Eu tenho certeza que o Tarcísio será um bom presidente, assim como ele está sendo um bom governador. Mas a Globo, sabe, dos 2 meses para cá, já começou a pegar no pé do Tarcísio. E vai pegar cada vez mais e mais para quê? Para tentar descredibilizar, sabe? Tentar queimar a imagem do cara perante a sociedade, porque ele vai ficando cada vez mais conhecido no cenário nacional. Então a Globo que se incumbe desse papel, já que a Globo precisa do governo, né? E se o Tarcísio entrar e fizer igual o Bolsonaro, a mamata dos milhões na Globo vai ser cortada novamente, eu não tenho dúvida disso. E tem que cortar mesmo, sabe? Tem que cortar, é cada um que se vira, eu não recebo dinheiro do governo. O que que uma emissora milionária igual a Globo, sabe, sei lá, ser quase bilionária, tem que pegar dinheiro do governo? Não, não tem não, pô. Sabe? Ali cada anúncio que os caras pagam ali é milhões, parceiro. É milhões e milhões. Cadê esse dinheiro? Usa o dinheiro deles. Então esse é o medo da Globo. Do Tarcísio voltar e seguir os mesmos passos do Bolsonaro nesse quesito. De não liberar dinheiro para artista, né? Que fica lacrando, para a Rede Globo Televisão, para o UOL, para a CNN. Então a Globo vai fazer campanha o quanto puder para tentar queimar o Tarcísio. Esse é o papel da Globo, né? Então por isso que eles não conformam com uma entrevista dessa, como o Ciro Nogueira falou, ó, se nós
deixarmos um ambiente propício para o Tarcísio, é impossível ele não quiser disputar se o Bolsonaro der o aval, e é impossível ele não ganhar tranquilamente. Esse é o recado. E apesar do Ciro Nogueira ser um malandro velho, sabe, eu reconheço isso. É um malandro velho. Ciro Nogueira é um malandro velho, sabe? Mas é um cara que é um malandro, mas ele conhece tudo ali dentro. E ele sabe exatamente o que ele está falando. O Lula ganhou a eleição passada por causa de cara também como o Ciro, sabe? Como o partido dele, que muitos foi apoiar o Lula, assim como o Centrão apoiou o Lula. Então, se essa turma toda, mesmo discordando de várias coisas, do jeito que eles agem, se essa turma toda pender pro lado do Tarcísio, é impossível não ganhar, porque só vai ficar os partidos de esquerda minúsculos ao lado do Lula, como Solidariedade, PCO, essas coisas aí.